Bom, eu recebi uma ligação, então a gente vai continuar a partir daqui, tá? Acabou cortando o vídeo, enfim. Então ele estava dizendo que não era viável economicamente, porque por uma questão da geografia ali da Mesoamérica e tal, mas na verdade o território onde esse povo teria habitado, ele secundaria toda a América do Norte, a América Central e a América do Sul, porque o próprio Joseph Smith cita em passagens do livro de Mormon, aliás, o próprio texto do livro de Mormon dá essa impressão e a gente vai analisar. Mas só para, já que ele falou que aconteceu na Mesoamérica, olha o que diz aqui um arqueólogo mormon. Pena que ele não sabia que isso seria usado contra eles, né? Mas ciência é ciência, né, gente? Então não dá pra gente ficar nessa. Então ele diz assim: por que é que os arqueólogos têm tão pouca confiança no livro de Mormon? Uma das melhores respostas para essa pergunta foi oferecida pelo Dr. Raymond T. Metheny, algo assim, antigo professor de antropologia da Universidade Brigham Young, que é uma universidade mormon. Ele participou da conferência Sunstone, na cidade de Salt Lake, em 25 de agosto de 1984. Depois de trabalhar na área da arqueologia da Mesoamérica, como o nosso querido amigo ali acabou de citar, tá? Por 22 anos. 22 anos como arqueólogo, e ele é mormon. Ou foi, não sei se ele está vivo. O professor Metheny forneceu um relatório no qual concluiu que a evidência científica simplesmente não sustenta a existência dos povos e os acontecimentos registrados no livro de Mormon. Sem falar que nós já temos ali exames de DNA também, né? Seja na América Central ou em qualquer lugar do hemisfério ocidental. Dr. Metheny escreveu o livro de Mormon como sendo uma obra cheia de anacronismos, coisas historicamente e culturalmente fora do lugar. Introduz progressos culturais do Velho Mundo no tempo da América pré-colombiana. Quando ele fala de moedas, quando eles falam de construções magníficas, quando eles falam de armaduras, de não sei o quê. E são coisas que não existiam nesta época. É isso que ele está revelando aqui. Embora a evidência arqueológica mostre que tais níveis culturais não foram alcançados durante esse período, os defensores dos aspectos históricos do livro de Mormon não se baseiam em pequenas partes de evidências dispersadas, usando interpretações que vão além dos padrões científicos aceitos. O que segue são os anacronismos mais graves do livro de Mormon, descritos pelo professor Metheny. Vamos lá. Então ele vai usar aqui algumas coisas muito interessantes. Vamos lá, gente. Vamos lá que tá gostoso. Vamos lá que tá bom. É bom porque é um cientista mormon que está falando aqui. E existem, eu ia trazer, aliás, eu acho que eu vou trazer para vocês aqui, vou trazer o que apologistas mormons trazem como evidências. Então a gente está refutando os mormons com as palavras deles. Então aqui um cientista mormon, a gente já trouxe a ciência, falando sobre a origem do índio americano, que não tem nada a ver com os habitantes do livro dos mormons, que são descendentes desses habitantes. O próprio profeta Mormon já disse que o livro não tem uma função histórica, ele tem uma função espiritual, então não tem mais nada para esclarecer, mas vamos lá para os céticos, né? Um arqueólogo Mormon, tá bom? Vamos lá, o que há lá, as coisas que ele percebeu que está errada na narrativa. O domínio da metalurgia. Segundo o livro de Mormon, a civilização nefita dominava a mais avançada metalurgia, incluindo o ferro e outras indústrias de metal. Por exemplo, espadas, arcos, couraças, moedas, ouro, prata, além de maquinaria. Entretanto, segundo Metheny, o arqueólogo, não há evidências de qualquer civilização mesoamericana que tenha alcançado esse avanço durante o tempo do livro de Mormon, né? Que começa 600 anos antes de Cristo a 421 anos depois. Conforme explica Metheny, uma indústria de ferro não é tarefa simples que envolva poucas pessoas. Antes, requer um processo complexo em um contexto socioeconômico especializado. Além disso, a fundição deixa virtualmente indestrutível as evidências arqueológicas. Entenderam o que ele está dizendo aqui? Se essas peças existissem, elas estariam lá até agora, elas não seriam corridas com o tempo, mesmo que enferrujasse, mas a evidência estaria ali, tá bom? Entretanto, Metheny informa, nenhuma evidência se encontrou no Novo Mundo, que seria a América, né, para uma indústria metalúrgica referente aos tempos pré-colombianos. E isso é um problema de proporções gigantescas. A evidência simplesmente não existe.
O professor Matheny notou que enquanto os artefatos de ferro dispersos e escassos que se encontram em contextos pré-colombianos na ausência de evidência para uma indústria metalúrgica explicam-se melhor por meios de acaso, tal como meteoritos, uns poucos artefatos aleatórios dispersados não são uma base para conclusões científicas. Interessante. Ele está dizendo assim, se você achar alguma coisa lá, um metal ali, não vai acreditar que isso surgiu naquela época, tá? Precisa avaliar. Produtos agrícolas do Velho Mundo. Olha que interessante esse texto, hein? De acordo com o livro de Mórmon, os nefitas produziam trigo, cevada, linho, uvas e azeitonas. Tô gostando. Mas nenhum desses produtos existia nas Américas pré-colombianas. Assim como o ferro, Matheny indicou que se requer um complexo nível econômico e social para produzir esses produtos, como são representados no livro de Mórmon. Esse é um texto, uma pesquisa que ele fez em 1984, tendo trabalhado 22 anos lá. Então, certamente, ele escavou com uma equipe de pessoas, né, para encontrar, não é verdade? E é uma região muito explorada, porque vocês têm antigos povos ali, como os próprios maias, como a gente leu no texto anterior, estavam lá. Então é óbvio que são realizadas muitas escavações no local. Maias, astecas, incas, são todas da região, tudo América. Então essas regiões são exploradas. Esse texto, desse site Pro-Mormon que a gente viu anteriormente, que o cara tenta justificar, responder a pergunta da guria ali, é evidentemente falacioso. São regiões muito exploradas pela arqueologia, porque ela oferece um enorme conteúdo histórico e conhecimento sobre as antigas civilizações, mas nada em relação ao que aos povos escritos no livro dos Mormons. Então, muito bem. Ele fala que esse trigo, esses grãos que eram cultivados, não existiam nessa época, é uma produção especializada de alimento. É necessária certa especialização para fabricar linho, especialmente em climas tropicais. As uvas e as azeitonas, todas essas são culturas de alto desenvolvimento e são, de fato, sistemas complexos. Ainda assim, o livro de Mórmon diz que esse sistema existiu. Matheny fez referência a um artigo da revista Science, cuja tradução, em 1983, em que fala da cevada encontrada em um contexto pré-colombiano, erroneamente afirmada como apoio para o livro de Mórmon, uma vez que o grão descrito não era uma cevada doméstica do Velho Mundo. Você viu lá? Que ele citou aqui que os Mormons usaram uma matéria da revista Science dizendo, assim, tinha cevada assim. Ele falou, não, aquele grão não existia, tá? Não era uma cevada doméstica do Velho Mundo, tá bom? Os animais domésticos do Velho Mundo. Outro ponto aqui que o cientista arqueólogo Mormon, só que ele é cientista, ele está estudando, ele vai falar o quê? Vai dizer que ele não viu, né? Muitos dizem, mas ele foi honesto aqui. Outro grupo inteiro de anacronismos está relacionado a vários animais domésticos do Velho Mundo que o livro de Mormon descreve como relativos à cultura nefita. Entre esses animais haviam asnos, vacas, cabras, cavalos, bois, porcos e elefantes. Aqui outra vez Matheny indicou que esses animais domésticos são espécies que requerem um nível cultural específico não alcançado na América pré-colombiana. Uma pessoa não pode ter uma vaca, uma cabra ou um cavalo como um animal de estimação ou algo parecido. Há necessidade de um sistema para criar essas vacas. E o retrato que se pinta para mim, enquanto leio isso, e outros também, é que temos em descrições dentro do livro de Mórmon animais domésticos, etc. no Novo Mundo. É válido afirmar, como alguns defensores dos aspectos históricos do livro de Mormon fazem, que esses nomes, vaca, cavalo, entre outros, são simplesmente usados como substitutos para animais nativos do Novo Mundo, tal como o cervo ou pecari. Explica que isso não é legítimo, porque a descrição do livro de Mormon ocorre em contextos literários específicos, que assumem sistemas complexos do Velho Mundo para a criação e uso de vários animais domésticos. Aspas. Quero dizer que em Alma 18:10 e 26:8 são capítulos do livro de Mormon. O escritor usa um estábulo preparando os cavalos para o rei Lamoni. Olha que absurdo. Realmente, eu lembrei agora. E também prepara as carruagens do rei, porque farão uma viagem de uma cidade a outra sobre a estrada real. Na verdade, essas passagens refletem significativamente o meio em que Joseph Smith foi criado. Essa descrição corresponde ao século XIX, tá? Além disso, os cavalos são pastoreados. Assim, há contextos dentro do próprio livro de Mormon que não permitem a teoria dos animais substitutos. Não se trata apenas de substituições. Novamente, não há evidências. Tá, o livro de Mormon não tem espaço no Novo Mundo. Vamos lá. O arqueólogo mesoamericano altamente respeitado Michael Cole declarou: os fatos como os
como são, não mostram nada, absolutamente nada, em nenhuma escavação do Novo Mundo que possa sugerir a um observador desapaixonado que o Livro de Mormon, como pretendia Joseph Smith, é um documento histórico relacionado com a história dos antigos imigrantes do nosso hemisfério. O arqueólogo mormon D.F. Green afirmou o mesmo quando disse que nós estamos falando de outros cientistas, e esse aqui também é mormon. Se a gente tiver de estudar a arqueologia do Livro de Mormon, então deve haver um corpo de dados com os quais tratar. Não temos. O Livro de Mormon está realmente ali, de modo que a gente pode ter estudos sobre o Livro de Mormon. E a arqueologia está realmente ali, de maneira que a gente pode estudar a arqueologia. Mas ambos não estão vinculados. Pelo menos não estão ligados na realidade. Então, o Livro de Mormon existe, a arqueologia está ali, mas eles não se relacionam, eles não convergem, tá? Pelo menos não estão ligados na realidade, já que nenhum lugar mencionado no Livro de Mormon se conhece com referência à moderna topografia. Pode-se estudar a arqueologia bíblica, porque sabemos onde estavam e estão Jerusalém e Jericó, mas não sabemos onde estão as cidades nefitas de Zaraenla e Bom Tifu, nem em qualquer outro lugar. Estavam ou estão? Seria de se esperar que uma concentração na geografia fosse prioritária, mas vimos que 20 anos de tal enfoque nos deixaram com as mãos vazias. Por tudo isso, concluímos que a arqueologia não pode provar nem refutar diretamente as afirmações espirituais do Livro de Mormon, e muito menos da Bíblia. Entretanto, pode avaliar as afirmações históricas feitas por ambos os livros, demonstrando que enquanto os relatos geográficos e históricos da Bíblia são autênticos e sustentados por evidências objetivas, o mesmo não se pode dizer sobre o Livro de Mormon. Tá? Então ele diz assim, para encerrar, a gente não pode contestar o que eles falam de espiritual, né? Por exemplo, a pessoa vai lá, ora, como ela é desafiada pelos missionários mormons, ore para ver ore e você vai receber a confirmação de que esse livro é verdadeiro, né? Eles são sugestionados a isso e eles sonham, né? Porque foi sugestionado, né? Então, é uma psicologia de massa que está aí, né? Você sugestiona a pessoa, ela acredita que ela recebeu uma tal revelação e na verdade não recebeu. Isso a ciência não pode refutar, porque é da pessoa. A gente conhece esses fenômenos, né? Agora, eu tive uma experiência espiritual com o Livro de Mormon. Ok, problema seu. Ótimo, não tenho nada com isso. Agora, a questão histórica, tá? A questão científica, a gente tem recursos para contestar. Fiz esse vídeo como uma resposta àquele historiador que entra aqui e ri da minha cara, enfim, mas como ele não apresenta estudos, fica difícil. Mas a gente estava nessa vertente já, caminhando. Esse artigo é muito interessante, tá? E ele traz mais evidências ainda sobre as inconsistências geográficas do Livro dos Mormons, né? Então, assim, por exemplo, aqui com relação às considerações geográficas, só para a gente encerrar. O Livro de Mormon descreve o mundo antigo aos seus habitantes como uma massa de terra em forma de ampulheta, relógio de areia, que consistia da terra do norte e da terra do sul, rodeados de água e conectadas por uma pequena língua de terra entre as duas. Isso está no Livro de Mormon, Alma 2232. É necessário localizar essas terras antes de poder empregar a arqueologia para avaliar o Livro de Mormon. E esse fato se afirma por eruditos da própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que daqui por diante chamaremos de SUD, ok? Era de se esperar que determinar a localização geográfica das terras do Livro de Mormon seria tarefa bastante simples. Contudo, em vez disso, o tema chegou a ser questão de controvérsia considerável, em que as teorias dos eruditos mormons modernos se opõem e vão contra o ensino tradicional da própria Igreja SUD. O panorama tradicional. Segundo Joseph Smith e também os presidentes e apóstolos subsequentes da Igreja SUD, a extensão geográfica, olha só, a extensão geográfica das terras do Livro de Mormon incluía virtualmente toda a América do Norte e América do Sul. Joseph Smith identificou a costa do Chile como lugar onde Lehi e os que viajavam com ele chegavam ao Novo Mundo, que eles construíram navio, etc. E Smith também localizou a Carolina de Cumora, o lugar da batalha épica em que os nefitas e os lamanitas brigaram até sua extinção, 9.600 quilômetros ao norte de Palmyra, em Nova York. Assim, segundo o panorama tradicional da Igreja SUD, a América do Norte e a América do Sul constituíam as duas protuberâncias da ampulheta, conectadas por uma pequena língua de terra, ou seja, a área da América Central. Ao contrário do que foi dito naquele artigo e de que apologistas mormons têm dito atualmente, a posição tradicional da seita era essa. E os relatos do Livro de Mormon também nos levam a essa conclusão, de que esse povo habitou toda a América do Norte, inclusive lá em Palmyra, onde Joseph Smith teve a suposta visão, pela América Central, né, que é o estreito faixa de terra que ele cita no livro, e a América do Sul, como por exemplo o Chile, que ele também relatou aqui.
Joseph Smith ensinou ainda que os índios americanos eram descendentes dos lamanitas, no livro History of the Church, tá? Que a gente já trabalhou com vocês semana passada isso, e já desconstruímos essa ideia também. Há registros de um incidente em junho de 1884 e que Joseph Smith identificou, por orientação de vida, um esqueleto encontrado em um cemitério indígena no estado de Illinois. Isso é muito engraçado. Dizendo que era do guerreiro lamanita Zelph. Ah, eu lembro disso. Lembro disso. As visões do passado foram abertas à minha compreensão pelo Espírito do Todo-Poderoso. Descobri a pessoa cujo esqueleto tinha à minha frente, e que era um lamanita branco, um homem forte e grande, e um homem de Deus. Seu nome era Zeph, que foi reconhecido desde a colina de Cumorah, ou do Mar Oriental até as Montanhas Rochosas. Você percebe que ele era um cara inventivo, né? Ele era realmente um contador de histórias. E há pessoas que têm esse dom mesmo, esses escritores geniais que escrevem volumes e volumes, né? Então ele viu, achou aquele esqueleto, que pode acontecer com qualquer pessoa, tá na mata, sei lá, foi, né? Encontrou lá o esqueleto de alguém. Ele já inventou, que era um guerreiro lamanita, e esse guerreiro era branco. E é sempre interessante a coisa da cor no mormonismo, né? Ou seja, os lamanitas eram descendentes de Lamã e Lemuel, que eram os irmãos de Nefe, o grande herói. Lamã e Lemuel e Nicos. Os lamanitas tiveram sua pele escurecida, porque os negros não são desejáveis, à vista, inclusive, como eles gostam de dizer. Só que esse guerreiro lamanita era branco, porque certamente ele teve a pele cariada, porque ele se tornou um servo de Deus, tá? E, enfim, então Joseph Smith achou essa carcaça e falou, ó, é um guerreiro lamanita. E as pessoas acreditaram, é claro. Por que os mormons eruditos se opõem? Apesar do ensino dos líderes espirituais da igreja mórmon não ter sido discutido por 100 anos, vários eruditos Sud concluíram que o panorama tradicional geográfico do livro de Mórmon tem pouco a ver com a realidade. Suas conclusões se apoiam em vários problemas sérios que surgem quando procuramos aplicar descrições do livro de Mórmon quanto ao tempo de viagem e ao crescimento demográfico aos territórios vastos das Américas. Porque veja, realmente seria necessário milhões e milhões de pessoas para povoar toda essa região que eles estão descrevendo, né, como América do Norte, Central e Sul, e aí todas morrem numa guerra? Muito estranho, né? Por exemplo, o livro de Mórmon deixa claro que as civilizações rivais de nefitas e lamanitas se centraram perto da pequena língua de terra, que se entendeu estar em algum lugar na América Central. Porém, também diz que eles concordaram em se reunir para sua batalha final épica na colina de Cumorah, que é Mormon 616, tá? A passagem. Entretanto, Joseph Smith e a tradição Mormon localizam esse lugar a milhares de quilômetros do estado de Nova York. É difícil encontrar uma explicação razoável pela qual esses exércitos viajaram essa distância imensa para fazer a batalha. Então eles se deslocariam 9.600 quilômetros para realizar a tal batalha, que envolveram milhões de pessoas. E ninguém encontrou nada. Muito esquisito. Então a arqueologia, mais uma vez refutando aquele artigo, aquela falácia ali, a arqueologia então não precisa ir para a Mesoamérica, vai ali para a região de Palmyra, vai ali para a região onde aconteceu a guerra épica, ali no Monte Cumorah, né? Por que não há evidências? Qualquer pessoa que poderia ter encontrado, se milhões de pessoas morreram ali, né? Qualquer pessoa, um garotinho jogando bola, tropeçaria numa carcaça. Vamos lá, né? Muito interessante esse artigo, gostei muito. Outro problema significativo para a geografia tradicional do livro de Mórmon tem a ver com a premissa de que as populações nativas dos vastos continentes americanos, América do Norte e América do Sul, são descendentes de dois grupos diminutos de imigrantes transoceânicos semitas, os gereditas, que chegaram do Novo Mundo entre 3.000 a 2.000 a.C., mas posteriormente lutaram até a sua própria extinção, e os nefitas e os mulequitas, que chegaram ao Novo Mundo em torno de 600 a.C. A evidência arqueológica mostra conclusivamente que o hemisfério ocidental foi povoado muito antes pelos asiáticos, fizemos vídeo semana passada sobre isso, que emigraram pelo estado de Bering. São esses povos, os mongóis, os antepassados dos índios americanos, de acordo com a instituição Smithsonian. Os índios americanos são fisicamente mongóis e, portanto, devem ter originado da Ásia. Você vê os olhinhos e tal.
da Ásia Oriental. As diferenças na aparência das várias tribos do Novo Mundo em tempos recentes se deve a 1. Variabilidade inicial de seus antepassados asiáticos. 2. Adaptações sobre vários milênios nos ambientes variados do Novo Mundo. 3. Diferentes graus de intercriação com povos de origem europeia e africana em tempos pós-colombianos. A teoria da geografia limitada. Só para encerrar, tá? Para tirar essas inerentes inverossimilhanças e proteger a credibilidade do Livro de Mórmon como história autêntica, vários estudiosos SUD têm proposto um novo enfoque chamado a teoria da geografia limitada. O proponente desse panorama é o professor John Lee Sorenson, da Universidade Brigham Young. Sorenson restringe a área dos fatos apresentadas no Livro de Mórmon a uma seção da América Central, de aproximadamente 640 quilômetros de comprimento. O istmo de Tehuantepec, no México, corresponde à pequena língua de terra de massa da Terra em forma de uma ampulheta descrita acima. Entretanto, a teoria limitada de geografia aparece para resolver algumas das imperfeições da geografia tradicional do Livro de Mórmon. Cria outros problemas igualmente graves. Isso se choca com alguns detalhes do registro do Livro de Mórmon, contradizendo o ensino de vários presidentes e apóstolos SUD, e não pode produzir um só pedaço de evidência arqueológica que possa ser identificado como nefita ou jaredita, um fato que professores da Universidade Brigham Young, tais como Hugh Nebley, Bruce W. Warren e David Johnson, reconhecem. Só um minutinho, filha. As contradições entre as duas Comoras. Só para a gente encerrar agora sim, tá? Uma área de grande contradição entre a teoria da geografia limitada e o Livro de Mórmon está relacionado à identidade e à localização da colina de Cumorah. Sorenson, o cientista mórmon, localiza Cumorah na América Central, em um lugar distante, apenas 144 quilômetros da pequena língua de terra. Esse parecer choca-se com a descrição do Livro de Mórmon, de Cumorah como uma imensa distância da pequena língua de terra até a Terra do Norte. Isso está em Elamã 334. Se os istmos de Tehuantepec, que para Sorenson é a pequena língua de terra, que mede uns 190 km de lado a lado, é estreito, como podem os 144 km da pequena língua de terra até a Cumorah de Sorenson ser uma imensa distância, tal descreve o Livro de Mórmon. Tá bom? Ou seja, imensa distância não é 144 km, é isso que ele está querendo dizer. A teoria da geografia limitada também parece estar em grande desacordo com o Livro de Mórmon, uma vez que requer duas Comoras. Que o Joseph Smith teve a tal visão dele no Monte Cumorah, lá em Nova York, tá? Então é isso que eles estão tentando entender. Isso é necessário uma vez que localiza a batalha final entre nefitas e lamanitas em Cumorah, na América Central, enquanto Joseph Smith recuperou as pranchas do Livro de Mórmon na colina de Cumorah tradicional, no estado de Nova York, o que ainda deixa o anjo Moroni com a tarefa de transportar sozinho as pranchas pesadas do Livro de Mórmon, além de uma inteira biblioteca nefita, por uma distância de 3.200 quilômetros até Cumorah, em Nova York. Tá? Então parece é muito contraditório. Onde que Cumorah foi essa? Que batalha foi essa? Né? Bom, vou parar por aqui, também já estou cansado. Fizemos um vídeo então sobre as evidências do Livro de Mórmon, que não existem. Eu poderia até trazer aqui um outro site, Mórmon, que eles falam que tem evidências, mas não temos mais tempo. E na verdade eu já pesquisei quem é o autor do estudo. Ele é um cientista mórmon, né? Mas na verdade é uma pessoa contratada para criar falsos argumentos e falsa ciência. Tá bom? Bom domingo para vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau. Beijão.